Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre o nosso assunto da aula 9, que são as variações de caráter diastrático ou simplesmente variação diastrática. Já falamos na aula 8 sobre variação diatópica, que era a variação de caráter regional, e agora vamos falar um pouco sobre a variação diastrática. Esse nome diastrático vem de strato, a gente lembra que esse dia, através de, e esse strática vem de strato, camada social. Então, eu posso dizer para vocês que as variações diastráticas, olha a definição técnica, ocorrem em virtude da convivência entre os grupos sociais. Como, por exemplo, podemos citar a linguagem dos advogados, dos sufistas, da classe média, dos internautas, dos meninos de rua, dos médicos, etc. Então, dentro dessa concepção, nós estamos associando essa linguagem a um contexto que envolve nível, camada social também. Às vezes, a diastrática ela se confunde com a diafásica, dependendo do contexto comunicativo. A diafásica ela acaba abrangendo tudo isso. Então, numa questão é mais fácil de você conseguir diferenciar, porque às vezes, teoricamente, as coisas se tornam até mais complexas. Então, vejamos aqui um exemplo. Ó. Veja aqui essa placa. Essa pichação no muro. Nós erra. Quem reclamar, nós expulsa. Então, nós temos aqui uma questão de uma imagem que representa exatamente uma pessoa que talvez não tenha tido acesso à escolarização, uma pessoa talvez aí que, talvez não, é bem notório, uma pessoa que não domina a norma padrão e teve essa utilização completamente falha da língua portuguesa. E aqui do lado você já vê uma outra situação comunicativa, uma figura que aparenta, simbolicamente ser um chefe, diante de um aparente funcionário, um candidato a uma vaga, e ele diz, estamos anunciando uma série de transferências de capacitação necessárias para manter a vantagem competitiva. Infelizmente, no contexto da reengenharia do grupo, o seu setor terá de passar por um downsizing. Ele usou uma linguagem extremamente técnica dentro daquele contexto, daquela situação. Aí ele diz, tradução em português, ele ironizou, Contratamos outra empresa que faz o seu serviço pela metade do preço. Você e toda a sua equipe estão no olho da rua. Ou seja, eu posso até afirmar, brincando aqui, que ele eufemizou a situação através de uma situação de variante linguística. Ele usou uma variante linguística mais erudita, mais culta, que mostra toda uma elevação cultural, por assim dizer, para dizer que o coitado do rapaz estava demitido, assim como todo o seu setor. Tranquilo? Outros exemplos que envolvem a variação diastrática dentro também de uma perspectiva sociocultural, eu posso citar aqui dentro dos campos da fonética, do léxico, da sintaxe, da questão de idade, do sexo, da profissão, ou seja, há uma conexão também entre eles. Por exemplo, dentro de uma perspectiva fonética, de uma questão de som, advogado, bicicleta, são concepções, no caso aqui você tem o acréscimo de uma vogal, ali o acréscimo, aliás, a troca, a inversão de consoantes, do ponto de vista lexical, presunto, uma linguagem do cunho da gíria, quando as pessoas às vezes vão se referir a um cadáver, mais um presunto foi encontrado ali próximo ao terreno baldio. Do ponto de vista sintático, haviam menos pessoas na festa. Por que é sintático? Porque eu estou matando aqui tanto a concordância verbal quanto a nominal. O verbo haver no sentido de existir, ele não pode variar. Havia, e menos, nesse caso aqui, por ser um advérbio é invariável. Então, nada de menos pessoas. Havia menos pessoas na festa, ok? Do ponto de vista da idade, blusa encarnada, expressão antiga, rapaz, o pessoal aí mais velho conhece bem o que é uma blusa encarnada, uma blusa de cor avermelhada. E aí, antigamente o pessoal dizia, fulano é um pão, fulano é um pão. O que isso quer dizer? É uma pessoa bonita, uma pessoa charmosa. Do ponto de vista do sexo, o uso do diminutivo, as mulheres costumam, mulherzinha, vem aqui, não sei o quê. Os homens, às vezes, ei, bichão, vem cá, tu quer ser o bichão? É o uso de diminutivo ou aumentativo. Linguagem ligada à profissão também pode estar dentro de um contexto diastrático, o uso de jargões, mas também pode estar dentro de um aspecto sociocultural. Claro que a questão é quem vai nos diferenciar isso. E por falar em questão, vamos para elas, que fica mais fácil da gente observar esse tipo de variação linguística. Então vamos para a primeira questão do Enem aí. Enquanto isso, na Amazônia, em 2059, a árvore era assim, desse jeito, Juquinha, tá vendo? Aí o moleque, que barato, vovô. E aí você vê que nós temos aqui uma charge que mostra uma árvore no Museu Arqueológico.
2059. Árvore virou artigo de museu, ou seja, você pressupõe, você subentende a ideia de que houve uma extinção. Tranquilo? Mas, entendida a chave, vamos ao que a questão nos exige. As diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o falante a adaptá-la às variadas situações de comunicação. Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral informal usada entre avô e neto nesse texto é, moçada, ele quer que você observe o que tem aqui nessa linguagem usada por eles de informal. Onde é que está o coloquialismo nesse caso? Então a gente consegue matar aqui. A opção pelo emprego da forma verbal era em lugar de foi. Árvore era assim. Esse era é um pretérito imperfeito plenamente correto. Por quê? Pretérito imperfeito indica uma ação no passado que foi interrompida. As árvores eram assim, não são mais, porque viraram artigo de museu. Não são mais encontradas na natureza, segundo o que a charge apresentou. Então, o item A é um uso verbal perfeito, não tem nada demais. B. A ausência de artigo antes da palavra árvore. Ele usa árvore sem artigo porque ele está se referindo às árvores de maneira genérica. Se ele tivesse dito a árvore, aí seria uma árvore específica. Aí seria uma questão textual e não gramatical, do ponto de vista de norma culta, norma padrão. Então, item B também aí, nada demais, nada de coloquialismo. C. O emprego da redução tá em lugar da forma verbal está. Esse tipo de redução, de abreviação que as pessoas costumam fazer, é um tipo de coloquialismo, sim. É uma marca de oralidade. Quando ele diz tá vendo, é como se ele dissesse está vendo. Então, isso sim é uma marca de oralidade. Item C é a resposta da nossa questão de número 1. Vejamos os outros itens. O D. O uso da contração desse em lugar da expressão de esse. Gramática aceita as duas formas tranquilamente, sem nenhum problema. E o item E. A utilização do pronome que em início de frase exclamativa. Se ele faz parte dessa construção, tranquilamente, tem nada de coloquial, nada de oralidade aí. Então, realmente, o item C se faz gabarito lindo e maravilhoso da questão de número 1. Vamos para a próxima? Vamos lá. Questão 2 diz assim. Expressões idiomáticas ou idiomatismo são expressões que se caracterizam por não identificar seu significado por meio de suas palavras individuais ou no sentido literal. Não é possível traduzi-las em outra língua e se originam de gírias e culturas de cada região. Nas diversas regiões do país há várias expressões idiomáticas que integram os chamados dialetos. Pois bem, vamos lá. O texto esclarece o leitor sobre as expressões idiomáticas utilizando-se de um recurso metalinguístico que se caracteriza por... aqui, meu amigo, você tem que ter uma noção do que é metalinguagem, viu? O que é metalinguagem, Bruno? Relembra aí, ó. Tá vendo? A gente está falando de variação linguística, o cara mete uma questão sobre variação linguística envolvendo metalinguagem, que é uma função da linguagem, que é justamente a função da linguagem caracterizada pela presença de um texto discutindo sobre o próprio texto. Então, para identificar onde é que está rolando a metalinguagem aí, eu vou ter que marcar o item em que eu estou falando de texto, em que eu estou usando o texto para falar do próprio texto. Então, vamos lá. A. Influenciar o leitor sobre as atitudes a serem tomadas em relação ao preconceito contra os falantes que utilizam expressões idiomáticas. Falso. O item A seria se eu estivesse procurando algo relacionado à função apelativa, porque influenciar o leitor seria foco no receptor. O foco da metalinguagem é no código, tá? Então você anota aí que o item A se referiria à função apelativa. B. Externar atitudes preconceituosas em relação às classes menos favorecidas que utilizam expressões idiomáticas. Nem sequer isso o texto está abordando. Então o item B já está totalmente absurdo. C. Divulgar as várias expressões idiomáticas existentes e controlar a atenção do interlocutor, ativando o canal de comunicação entre ambos. Primeiro, misturou função apelativa com função fática, né? Falando aí de ativação do canal de comunicação. Totalmente absurdo. D. Definir o que são expressões idiomáticas e como elas fazem parte do cotidiano do falante, pertencente a grupos regionais diferentes. Expressões idiomáticas ou idiomatismo são expressões que se caracterizam, blá, blá, blá. Ele está dizendo o que é. O item D está falando que o texto se preocupa em explicar isso. E quando eu tenho um texto querendo explicar o que é linguagem, morreu. Ali existe metalinguagem. Então, o item D de dado é a resposta da 2. Bruno, o item E.
Preocupar-se em elaborar esteticamente os sentidos das expressões idiomáticas existentes em regiões distintas. Elaborar esteticamente, moçada, eu já falei disso, viu? Quando eu tenho um texto que se preocupa com aspectos estéticos, eu estaria falando de função o quê? Poética. Tranquilo? Então, o que não é o caso da questão 2. Vamos para a questão 3. Questão 3 traz aqui um fragmento da música Até Quando, do Gabriel Pensador. Diz o seguinte: até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. E muita greve você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tem que sofrer. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto. Moçada, isso aqui é um rap. Se é rap, eu tenho aqui uma linguagem que preza pelo coloquialismo. Uma linguagem que vai prezar pela oralidade. Tranquilo? Tá de boa? Então vamos lá. Caráter atual pelo uso de linguagem própria de internet. Olha, até caráter atual tá tudo ok. Mas linguagem própria da internet não, linguagem própria do falar, linguagem própria do dia a dia, é o coloquialismo. B. Cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Esse texto tem cunho apelativo? Tem, porque ele está falando com o leitor. Mas pela predominância de imagens metafóricas, isso aí está errado porque não é a justificativa. Tranquilo? Ele tem um cunho apelativo porque ele fala com o leitor. Então isso aí seria pela questão de se referir ao receptor da mensagem. Existem imagens metafóricas e muitas, mas com relação a isso aí, isso caracteriza a função poética. Então, fora de cogitação. C. Tom de diálogo pela recorrência de gírias, não. A recorrência de gírias caracteriza coloquialismo. O tom de diálogo é caracterizado pelo uso da segunda pessoa, pelo fato de ele se referir diretamente ao receptor da mensagem, no caso, o ouvinte, o leitor. D. Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Morreu. Tranquilamente aí. Espontaneidade porque abre margem para a ideia de uma conversa, aquela história mais liberal. E o tom é coloquialismo. Por exemplo, expressões como você tem muito protesto para fazer, levanta aí. Você deve, pode crer. Coloquialismos. Dão um ar mais espontâneo, mais liberal para o texto. Então, item D é a resposta da 3. Bruno, e o item E? Originalidade pela concisão da linguagem. Não, a originalidade está aqui justamente pela questão de ser um texto literário, um texto poético. Tranquilo? Então, item D de dado é a resposta da 3. Vamos finalizar com a quarta questão agora. Quarta questão diz o seguinte. Finíssima. Quais as regras de etiqueta para o uso de elevadores? Finíssima. Adorei a pergunta, Darling. Tem muita gente que não sabe se comportar no elevador do prédio onde mora, nem no da empresa em que trabalha. Anote as minhas dicas para o bom convívio de todos. Entre e saia rapidamente. Nada de segurar a porta para terminar o bate-papo com a sua amiga. Ao embarcar, cumprimente os que já estão presentes, encerre a conversa com o seu colega ao lado ou no celular antes de entrar. Não entre se o elevador estiver cheio. O ambiente fica insuportável para todos. Espere para embarcar, pois a preferência é sempre de quem está desembarcando. Se você sair com seu pet ou carregar objetos grandes, espere até que ele esteja vazio ou use as escadas. Pronto. Nas regras de etiqueta, a linguagem coloquial promove maior proximidade do leitor com o texto. Um recurso para a produção desse efeito constitui um desvio à variedade padrão da língua portuguesa. Trata-se do uso... Ele quer saber onde é que foi que eu feri a norma padrão, onde é que eu usei um coloquialismo que foge da norma padrão, da regra. Item A. Através do uso de palavras estrangeiras como darling e pet, pois afrontam a identidade nacional, além dele usar os estrangeirismos de forma destacada, as expressões estão em itálico, o que é permitido, poderia ter colocado entre aspas também, isso de forma alguma afronta a identidade nacional, sem problema nenhum. B. O uso do verbo ter, que foi usado em lugar de haver com o sentido de existir. Morreu. Nós fazemos muito isso no dia a dia, no cotidiano. O verbo ter, ele serve para indicar posse. E a gente usa, né, no sentido de existir, no sentido de haver. Tem muitos problemas a resolver. Há muitos problemas a resolver. Existem muitos problemas a resolver. Ela começa dizendo aqui, ó, tem muita gente que não sabe se comportar. Tem. Isso é um coloquialismo. Tranquilo? Então, item B marca a nossa resposta linda e maravilhosa. E os outros, Bruno? O C. Da forma verbal, adorei. Uma expressão exagerada de emoção e sentimento. De forma alguma, isso afronta a língua portuguesa. Está dentro da norma culta. D. Do modo imperativo, típico de conversas informais. Também não, porque o modo imperativo é uma forma verbal, é um modo verbal plenamente aceito.
é do substantivo bate-papo, que é uma gíria inadequada para a regra de etiqueta. Também não, porque o texto ele tem um caráter genericamente informal, que faz com que o item E também se torne um pouco absurdo. Tranquilo? Um beijo, espero que tenha ficado tudo bem claro e até o nosso próximo encontro. Valeu, moçada. Tchau, tchau.